Fala Caveira, sempre bem? Sempre bem, sim, porque eu estou de férias da Polícia Militar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque uma vez por semana nós produzimos informações não só para você ser apto na Polícia Militar, mas para você também se desenvolver como ser humano e conquistar coisas grandes na vida. Caveira? Vamos pro vídeo. 5 características que mais reprovam no exame psicológico da Polícia Militar. Com enfoque nesse vídeo é entrevista. Como avaliador, que já fui e também preparador que sou agora, quero deixar bem claro para vocês que essas informações é referente à entrevista. A entrevista não é uma avaliação psicológica. Se confunde e enganam as pessoas quem fala que entrevista é uma avaliação psicológica. Mentira! A entrevista é uma confirmação do que você já projetou, inclusive no primeiro dia. Aqui em São Paulo nós temos o coletivo, que é um dia de bateria de exame de testes, exames, enfim, que é aplicado. E no segundo dia tem um teste específico e também a entrevista. Neste segundo dia, a entrevista não é um teste, é uma confirmação do que você já projetou. Um erro fatal que as pessoas cometem é pegar informações que não sabem, dicas que não sabem como desenhar, como fazer testes e tal e tudo mais, sem saber o que tem que falar para confirmar aquilo na entrevista. Então o cara leva pau. Isso é uma das características que mais reprovam. Por isso que você tem que projetar o que você realmente é no coletivo para confirmar na entrevista, beleza? Então vamos para a entrevista. Eu separei 5 tópicos para vocês que percebi como avaliador e hoje também como preparador e também experiência de vida, beleza? Então vamos acompanhando aqui. Primeiro de tudo, ressaltei aqui para vocês agressividade elevada. Como você vai ver, a gente vai mostrando os exemplos. Primeiro eu vou começar com linguagem não verbal. Por quê? Grande parte da comunicação interpessoal, ou seja, entre eu e alguém, é não verbal. Então, não verbalmente, como que eu mostro agressividade elevada, Caio? Por exemplo, pessoa que senta na frente do avaliador lá na polícia, na entrevista, isso serve tanto para soldado quanto para o CFO, que é o barro branco, o exame psicológico, beleza? A pessoa senta e fecha os braços. Isso é uma pessoa que está fechada para a comunicação interpessoal. Já um indício de agressividade. Agora, quando a pessoa faz isso, como vocês estão vendo na imagem, e os punhos cerrados significam uma possível posição de ataque, uma agressividade. E isso reprova. Lá cabe lembrar que tanto para o barro branco quanto para soldado, o edital não pede ausência de agressividade. Você não vai ser um Buda, ok? Ela pede agressividade bem canalizada. Agressividade bem canalizada. Não é alta, nem em ausência, é bem canalizada. Então você sentar e ficar falando assim, com os punhos cerrados, apertando, essa rigidez corpórea, é um exemplo de agressividade elevada, contida que pode explodir a qualquer momento e machucar e fazer algum mal para algum interlocutor, por exemplo, alguém que está na sua frente. Então isso não é legal, isso não é uma característica legal para o policial, beleza? Então essa é uma das formas de se mostra uma espécie de agressividade elevada. Um outro exemplo para vocês que eu posso mostrar é a pessoa que fica segurando com muita firmeza as coisas, pega o celular, quase vai quebrar na mão o celular, ela pega a caneta, fica segurando a caneta. Essa força é excessiva. Quando a pessoa aperta a sua mão, como vocês estão vendo aí na imagem, a pessoa aperta a sua mão e quase falta quebrar a mão, aquele aperto de mão terrível, que você está torcendo para o cara soltar logo, você vai quebrar a sua mão. Isso é um exemplo de agressividade elevada. Tem candidato que vai apertar a mão do psicólogo e aperta lá e só falta quebrar os dedos do psicólogo. Não é assim que funciona. Então esse exemplo de agressividade elevada também fica bem claro para o avaliador. Tudo bem? E tem outros exemplos também. Como também o assunto que você fala. Como você fala as coisas. Se grande parte da comunicação interpessoal ela é não verbal, ou seja, a gesticulação corpórea, uma outra parte alta é o que você fala, as informações que você fala. Então, se você fala das informações, se você fala lá sobre coisas, você mataria alguém? Uma pergunta que cai na entrevista, o candidato fala assim, quem? Quem, doutor? Quem eu mataria? Já é um exemplo no que, como ela fala, como ela responde, de impulsividade e agressividade elevada. E também, o jeito que você fala. Tem gente que está falando com você aqui, de repente, aumenta o tom de voz. Aí está falando calminho, aumenta o tom de voz. Ele grita durante a resposta. Uma sala pequena, só você e outra pessoa, e a pessoa grita, ela fala alto. Isso é um exemplo, essa alteração alta, brusca, repentina, de tom de voz, também é um exemplo de agressividade elevada. Ok? Então tome cuidado, se desenvolva, trabalhe isso. E se você é uma pessoa que tem agressividade elevada, pergunte-se por quê? Por que eu tenho agressividade elevada? Joia? E também existe a contrapartida, a ausência de agressividade. Lembra que eu disse no começo? No edital não pede ausência de agressividade. Você não vai ser um Buda. Pede um monge, pede a agressividade bem canalizada. Então, nesse caso, quem demonstra fragilidade,
uma pessoa que é muito frágil, que fala para dentro, é um exemplo de como mostrar falta de agressividade, né? Fala para dentro, quase a pessoa não escuta. Isso é um exemplo no tom de voz de falta de agressividade. E também na posição corpórea. Se a agressividade elevada se mostra na posição corpórea, o oposto também acontece. A pessoa fica xoxinha assim, para baixo. Essa parte do tronco fica para baixo assim, a pessoa não olha sempre para baixo, a pessoa não tem coragem, não tem a audácia de olhar no olho da outra pessoa, então ela fica sempre desviando o olhar, olhando para os lados, para baixo. Isso é um exemplo também de falta de agressividade. Agressividade bem canalizada, que quando necessário a pessoa vai usar ela para sobreviver ou manter algum inocente também vivo. É a característica que o policial militar precisa ter, ok? E também uma outra característica que pode ser reprovável, já pulando das agressividades, que é a que mais reprova, é a ansiedade. O que é a ansiedade? É um pensamento prematuro do que não existe. É uma preocupação prematura daquilo que não é, que pode vir a ser, como dizia Descartes, é aquilo que é agora para você, mas que não é ainda. Olha que coisa filosófica. Então, a ansiedade pode se manifestar no corpo da seguinte forma, numa entrevista, por exemplo, a pessoa que rói as unhas, ela fica roendo as unhas, a pessoa não consegue ficar parada, ela é inquieta, porque ela é movida por um hormônio chamado cortisol, e o cortisol é o hormônio da ansiedade, da preocupação. Então a pessoa ela fica inquieta, ela fica assim, toda hora fazendo assim com a mão, na frente do avaliador, os pés podem ficar inquietos, olha os pés inquietos aí na imagem, a pessoa fica batendo os pés, né? A pessoa não consegue ficar parada, ela fica o tempo inteiro desviando o olhar. Isso é exemplo de ansiedade. Ou mesmo, como ela fala com o avaliador, pode mostrar impulsividade, que é uma característica que reprova na Polícia Militar, que está, se eu não me engano, você pode acompanhar comigo, né? É um dos 3 itens do contraperfil, que é a impulsividade, que também pode ser traduzido como a ansiedade elevada, né? Então a pessoa fala muito, o psicólogo pergunta, ele nem pensa, ele já fala, ele não espera para pensar, ele não absorve a pergunta, não armazena a pergunta, não reflete sobre a pergunta e responde com clareza. Ele já vai na impulsividade, ele fala bobagem, se arrepende, ele fala de novo, aí se contradiz, aí depois já tá, a merda está feita. Então, o ideal é você refletir na pergunta, espera, não tenha pressa, não seja prematuro. A ansiedade é uma das características que mais reprova na Polícia Militar e que não é conivente o policial militar ser ansioso, ele tem que ter calma. O policial tem que ter frio. Tem que ser frio, porque com a frieza ele vai agir pela razão e não pela impulsividade, não pela emoção, mas pela razão. Para isso você não pode ser controlado pela ansiedade. Uma outra característica é a apatia. O que seria a apatia? É a ausência de relação interpessoal, eu não me preocupo com o outro. A apatia é uma pessoa que pergunta, ela não tá nem olha para ninguém, ela fica assim olhando para baixo. A pessoa pergunta para ela, você está bem? Ah, estou. Não se preocupa com o interlocutor, não gesticula para ser atrativo para o interlocutor. E isso, na Polícia Militar, no exame psicológico, reprova como falta de relacionamento interpessoal, que é a característica que mais reprova na Polícia Militar, tanto soldado quanto CFO, ok? Então estas características que mais reprovam na Polícia Militar se manifestam tanto na comunicação não verbal, como vocês viram, como também na comunicação, o que você fala. Então, cuidado com o que você fala. Com o que você fala lá, pense antes de responder. Se você tiver pressa para responder, se você tiver impulsividade para responder, for movido pela ansiedade, como eu falei, você vai reprovar também. A outra característica e última que mais reprova na Polícia Militar é falta de domínio psicomotor. Existe um teste muito importante que é avaliado no segundo dia da sua entrevista aqui na Polícia Militar, no caso se for de soldado, que é o PMK, né? Psicodiagnóstico Psicoidético. E nesse teste é avaliada uma dessas características, que é falta de domínio psicomotor. E o que é a falta de domínio psicomotor para os candidatos não se desesperarem, né? Tudo tem a ver para vocês perceberem como que é complexo a roda da mente humana, né? A ansiedade, a impulsividade pode interferir no seu comportamento e a falta da sua propriocepção. O que é isso? É a falta de controle corpóreo por conta do meu nervosismo, da minha ansiedade, da minha impulsividade. Por conta de hormônio, falando de forma bem técnica, hormônios é o cortisol dominando o seu ser.
e não a dopamina ou a ocitocina, que são os hormônios que fazem sentir bem. Portanto, um exemplo de pessoa que é dominada pela impulsividade, que vai se manifestar, não no teste do PMK, mas na entrevista por falta de domínio psicomotor, é uma pessoa que vai entrar na salinha, já se esbarra na cadeira, vai abrir a porta, já bate a porta, fecha a porta com força, aí depois, meu Deus, eu não queria fazer isso. É a pessoa que fica tropicando, não tem controle, fica tão nervosa que ela perde o controle do seu próprio ser, do seu próprio corpo. Então isso é falta de domínio psicomotor. É avaliado num teste, mas também pode ser pego na entrevista. Essas 5 características que mais reprovam na Polícia Militar. Trabalhe elas, seja um ser humano melhor. Eu tenho certeza que o hábito é seu. Não se esqueça, se inscreva no canal. Um beijo no coração. Falou, Caveira!